todos, olá a todas. A aula de hoje, pessoal, é sobre, então, a Revolução Russa, tá? Quando a gente fala, então, sobre a Revolução Russa, o correto seria a gente falar sobre revoluções russas, tá? Até porque existem duas revoluções nesse exato momento, tá bom? Onde você vai encontrar, então, o período da Revolução Menchevique e depois da Revolução Bolchevique. Em ambos os casos, pessoal, nós temos, então, os antecedentes, tá? Até porque tudo tem uma causa, tudo tem uma razão, uma circunstância, um porquê aquilo aconteceu, tá bom? Nós podemos, então, citar como principal ou primeira causa dessas revoluções o czarismo, uma política absolutista que vem, então, a privilegiar o primeiro e o segundo estado. Isso desde a Idade Moderna, tá? Então você percebe que nós já estamos dentro da Idade Contemporânea, já nós estamos ali, né, beirando ali o século XX, e aí, obviamente, a Rússia ainda permanece nesse sistema monárquico absolutista, um sistema, então, retrógrado, um sistema, então, bem peculiar, vamos dizer assim. Tá? Nesse exato momento, pessoal, quando a gente fala então sobre política absolutista, sobre o czarismo, nós temos que lembrar que quem está à frente desse governo é o Nicolau II, tá? Da família Romanov, bom? O imperialismo russo, pessoal, ele já vem iniciando, porém a Rússia ela está bem atrasada nesse processo de neocolonialismo, tá? Tanto é que ela vai disputar algumas regiões com o Japão. E isso vai gerar ali um conflito entre japoneses e russos, tá? Conhecido então como a Guerra Russo-Japonesa, entre os anos de 1904 até 1905, o que leva a um desastre econômico, uma crise política, a uma insatisfação muito grande da população que sai às ruas da Rússia, tá? Pedindo então melhores condições de vida, pedindo o fim da guerra, até porque as pessoas aqui acabavam indo para a guerra e acabavam não voltando, né, morrendo, porque a tecnologia russa ela era muito inferior à tecnologia japonesa. Tá? Então não adianta nada a Rússia ter um enorme território, um exército a dar com pau, sendo que a tecnologia japonesa é muito maior e né, nessa questão da guerra acaba inferiorizando essa quantidade gigantesca da Rússia, tá bom? Tranquilo? Tanto territorial quanto de soldados. Nisso, pessoal, no ano de 1905, a população então sai às ruas, tá certo? Fazendo as suas manifestações e elas chegam a um ponto, né, ali no Palácio do Inverno, fazendo sua manifestação até onde se sabe pacífica, e o Nicolau II manda abrir fogo contra a população, tá certo? Há uma ordem ali do czar para proteger, né, para se autopreservar e abrir fogo contra essa população. Esse episódio ele é conhecido como Domingo Sangrento. Toma cuidado, existem outros Domingos Sangrentos pelo mundo, tá? Até o YouTube faz uma música, mas é outro Domingo Sangrento. Existem, como eu já falei, existem vários Domingos Sangrentos. Um deles é esse aqui, tá? Ocorrido então no ano de 1905, que vai ficar conhecido posteriormente como o ensaio geral. Essa greve então generalizada, tá? Essas manifestações vão servir então de exemplo, vão servir então de base para as próximas revoluções, tá bom? Percebendo então que o czar fez, né, não era muito legal, ele abre uma maior participação política para as pessoas, tá? Criando então a Duma. Quando eu falar Duma, então, pessoal, pensa então como se fosse um parlamento, como é muito mais próximo, né, da nossa realidade política, vamos dizer assim, né? Você tem um parlamento, aí você vai lembrar então da Inglaterra e tal. Então pensa nisso. A Duma é um parlamento, tá? Uma assembleia popular. Entretanto, todavia, quiçá, pessoal, mesmo criando a Duma, o governo ainda é um governo absolutista. Ainda tem muito poder em suas mãos, concentra esse poder em suas mãos. E por mais que ele fale que há aqui a participação do povo e tal, é comprovado que, mesmo com a participação da Duma, o czar ele fazia o que ele bem quisesse, né? O que ele bem entendesse. Tá? Então, por vários momentos a Duma foi fechada, outras decisões elas foram tomadas por cima da própria Duma, tá? Levando em consideração então os interesses do czar, tá bom? Ali então surge duas facções, né, dentro do POSDR, tá? Então você tem ali duas facções, os mencheviques e os bolcheviques,
tá? Os mencheviques, então, com uma visão um pouco mais capitalista da coisa, tá certo? E os bolcheviques, aí já bem mais radicais, né, no quesito socialismo-comunismo, tá bom? Então os mencheviques, eles achavam necessário passar para um sistema capitalista e depois ir para o sistema comunista, tá certo? E os bolcheviques não, eles já queriam passar do czarismo para o comunismo de uma única vez, a grosso modo falando, tá certo? Nessa revisão. Bom, um outro fator que vai ser decisivo para a revolução, primeiro a revolução menchevique, depois a bolchevique, tá? É a Primeira Guerra Mundial. A participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, 1914 até 1918, tá? A Primeira Guerra Mundial, vai ser decisiva aqui. Assim como foi a Guerra Russo-Japonesa, a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, também é um desastre político, econômico e social para os russos. Tá? Aqui a mesma coisa, pessoal, a mesma coisa que a gente falou nessa guerra russo-japonesa lá em 1904 e 1905. A Rússia tinha um exército muito grande, tá? Porém esse exército não detinha uma tecnologia o suficiente, fazendo então com que a Rússia tivesse muitas baixas, ou seja, muitas mortes. E isso vai minando, isso vai enfraquecendo cada vez mais a confiança, né, o espírito dos russos e, obviamente, inicia-se todo um processo aqui, tá, de enfraquecimento do czar, de enfraquecimento dessa política, do enfraquecimento desse sistema todo. Bom, tranquilo? Bom, nós temos então, pessoal, como já mencionado, tá certo? Duas revoluções. Primeiro, então, a Revolução Menchevique, a Revolução Branca, ocorrida ali em fevereiro, março, até porque o calendário russo era diferente, tá certo? Em fevereiro, março de 1917, lideradas aqui por várias pessoas ligadas à ala menchevique, tá? Mas quem ganha grande destaque nisso tudo é o Alexandre Kerensky, ou Kerensky, sei lá como é que se pronuncia, meu russo não é tão bom assim, tá? E aí ele tem esse caráter, né, de transformar a Rússia em capitalista, tá certo? Para que depois pudesse lá na frente superar o capitalismo, iniciando aqui aquilo que a gente chama então de socialismo e depois o comunismo, tá bom? Tranquilo? Então, quais foram as principais medidas tomadas durante o governo menchevique, durante, então, essa passagem desses caras? Primeiro foi a queda do czar, óbvio, né? Retirar o czarismo do poder, colocar a ala menchevique, colocar o povo no poder. Tá bom? Então eles retiram e deixam isolado a família. Tá? Então acaba enfraquecendo a ala monarquista dentro da Rússia. Tá bom? Depois você vai ter uma liberdade, uma grande liberdade de imprensa. Então haja vista, né, uma política um pouco mais democrática, vamos dizer assim. Dentro da democracia você tem que ter essa liberdade, tanto a liberdade de expressão quanto a liberdade de imprensa, tá certo? Funda-se então essa República da Duma, então de novo, né, voltando para aquela questão um pouco mais democrática, tá? Uma república, uma coisa do povo, tá? E a República da Duma então voltando, né, a questão lá da Assembleia Popular, então de novo vai se levar em consideração, em conta a participação popular nesse processo, tá bom? Você tem aqui, pessoal, o grande deslize, vamos dizer assim, tá? Da ala menchevique, que é a permanência na Primeira Guerra Mundial. Porém, pessoal, há um ponto de vista estratégico econômico aqui. Se a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, ela deixa então a França, principalmente, né, a França e a Inglaterra na mão, isso pode vir a, tá certo? Se voltar contra a Rússia no futuro. Tá? Então, na hora lá que a Rússia precisar da França e da Inglaterra em questões, né, em parcerias comerciais, elas podem muito bem jogar na cara da Rússia e falar assim, então, quando eu precisei de você lá na guerra, você me abandonou, você me deixou para trás, e então logo eu também não quero fazer mais acordo com você, porque você é um traidor, porque você é isso, porque você é aquilo. Tá? Então, por isso, essa permanência na Primeira Guerra Mundial. O que leva, pessoal, a um descontentamento popular. Até porque a população já está insatisfeita com a guerra, ela está insatisfeita com o processo todo. Tá? Então, de novo falando, tá certo? Então as pessoas vão para a guerra, elas morrem, tá certo? Então são muitos filhos, muitos pais, muitos maridos, muito tudo que está morrendo com essa guerra.
Fora que a população também, né, a população que não está no fronte de batalha, acaba sofrendo, tá, nesse backstage, nesses bastidores, porque os recursos são destinados à guerra e não à população. Tá? Então há essa questão, tá bom? Você tem então, pessoal, encaminhando-se para a Revolução Bolchevique, tá? Então esse processo ali, ainda liderados pelos mencheviques, tá? Você vai ter aqui, principalmente com o Lenin, o desenvolvimento das teses de Abril. Ele resume o desejo popular em 3 palavras, que são o pão, a paz e a terra. Então o povo russo necessita da comida, necessita então do fim da fome, necessita da paz, ou seja, da saída da Primeira Guerra Mundial, e necessita de terra. Até porque, pessoal, mais de 90% da população russa não detinha terra. Isso significa que a nobreza e o clero, e até mesmo, né, o czar, detinham boa parte da terra. Tá? Então essa outra população, o povo, vamos dizer assim, ele fica ali, jogado à margem da sociedade e não está nem aí, vai ser explorado mesmo. Como a gente já sabe o que acontece com o povo dentro das políticas absolutistas desde a Idade Moderna, tá bom? Então ele vai criando ele vai manifestando esse desejo popular, tá certo? Ele vai conseguindo apoio, principalmente o apoio dos sovietes, tá? Que vão se alinhar aos bolcheviques, tá certo? Formando ali aquilo que a gente chama de guarda vermelha, tá? Então os bolcheviques eles vão inflando, tá? Eles vão ganhando esse poder a chegar a um ponto, pessoal, que não tem mais para onde crescer e, obviamente, os bolcheviques irão ali criar a sua própria revolução, a Revolução de Outubro, Novembro de 1917. Lembrando, tá certo, que o calendário russo é diferente, então você tem ali essa questão de outubro, novembro de 1917, tá bom? Então essa tomada do poder, tá, pelos bolcheviques irá iniciar uma nova fase da era russa, tá certo? Do governo russo, mas agora com os bolcheviques no poder, com o Lenin no poder, tá bom? E aí inicia-se esse processo socialista, inicia-se então esse grande poder dos bolcheviques. Uma das coisas que os bolcheviques fazem, pessoal, é justamente sair da guerra. Porém, a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, mas a guerra não sai da Rússia. Porque, obviamente, quem estava no poder quer ficar no poder. E quem não está mais quer voltar ou conquistar o poder. Haverá, então, entre os anos de 1918 até 1921, uma grande guerra civil dentro da Rússia, tá? Principalmente com o Exército Branco e o Exército Vermelho, principalmente com o exército liderado pelos mencheviques e o exército liderado pelos bolcheviques, tá bom? Com o Exército Branco com a ajuda externa. E mesmo assim, pessoal, adotando medidas como, por exemplo, o comunismo de guerra, os bolcheviques irão ganhar irão levar a melhor nessa guerra civil, tá certo? Irão, então, consolidar-se no poder, tá bom? Tranquilo? Bom, aqui, pessoal, nós temos, então, de maneira provisória e depois de 1921 de maneira mais contundente, tá certo? O governo do Lenin, tá? O Lenin, então, ele promove, né, como já dito anteriormente, a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Assinando aqui o tratado, tá certo? De Brest-Litovsk, que acaba oficializando a saída da Rússia, tá? Outras questões que vão ser criadas ali também pelo Lenin é a nacionalização ou a estatização das empresas externas, tá? Então ele vai, por exemplo, a Volkswagen é uma empresa alemã. Então eu tenho lá uma sede da Volkswagen dentro da Rússia. Então eles vão tomar essa empresa, nacionalizar essa construção, tá certo? O que tem ali dentro e vão estatizar. Então, ou seja, eles vão tirar a empresa da Alemanha e agora a empresa agora é russa, tá certo? Então deixa de existir a tal da Volkswagen e eles utilizam aquele espaço para a produção nacional, tá? Com o controle do Estado. Por isso, então, é nacionalização e estatização, tá? Porque o Estado tomará conta dessa produção.
tá? Aliás, o Estado toma conta de boa parte das coisas ali, tá? O Estado é muito grande, né, em quesito econômico, né? O Estado é muito grande quando a gente fala em comunismo, socialismo, tá bom? Outras questões aqui, reforma agrária, ou seja, é aquela outra questão ali da terra, tá? Então ele já deu a paz, ele já deu a terra, ele está dando então o pão também, né? Porque trabalhando nas suas terras você vai conseguir o seu pão, vai conseguir então a sua comida, tá bom? Uma nova Constituição será criada ainda dentro desse processo todo, tá? Com, obviamente, leis baseadas e leis muito mais alinhavadas com o pensamento, com a ideologia dos bolcheviques, tá bom? Aqui, pessoal, também inicia o processo da formação da União Soviética, tá? Dessa união das repúblicas socialistas soviéticas, tá bom? Designando, então, esse processo para outras regiões, tá certo? Ampliando a ideologia e etc, 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 tá? Porém, pessoal, a Rússia, ela passa por uma crise econômica muito forte, tá? E essa crise econômica faz com que o Lenin desenvolva então um plano econômico, tá? Conhecido então como a NEP, a Nova Política Econômica. Esse plano econômico ele prevê, tá certo? Segundo aí algumas fontes, tá certo? Prevê então, e ele pode ser explicado através dessa frase: darei um passo para trás para dar 2 passos à frente. É necessário então aqui, pessoal, que esse poder comunista abra sua economia de maneira capitalista para que depois possa voltar à questão comunista. Tá? Então, primeiro ele abre a economia para o capital externo, ele dá esse passo para trás para o capitalismo, para que ele possa, então, ir mais para frente, tá certo? Ele possa conduzir o seu processo socialista, tá? Depois de superar essa crise econômica toda. Tranquilo? Maravilha? Então, obviamente, ele vai conseguir aqui, tá certo? Normalizar o abastecimento, ele vai conseguir, então, superar essa crise com a NEP, tá? Lembrando, pessoal, que a NEP ela vai ser substituída lá na frente, né? Se não me falha a memória, em 1928, pelos planos quinquenais, tá certo? Mas aí é um pouquinho mais para frente, tá bom? Tranquilo? Aqui, pessoal, o governo do Lenin ele chega então ao seu fim no ano de 1924 com a morte do Lenin, tá? E havendo ali uma disputa entre o poder entre esses grandes poderosos, tá? No caso, nós temos então o Trotsky e o Stalin que irá disputar esse poder. O Trotsky, qual é a básica diferença entre o Trotsky e o Stalin? O Trotsky ele pensa numa revolução permanente, tá? Onde o comunismo, onde essa ideia da União Soviética, onde tudo que aconteceu na Rússia seja levado para outras regiões, não só da Europa, mas como o mundo todo. Então o Trotsky ele pensa numa revolução permanente e global. O Stalin, não. O Stalin já fala, pô, tá bom do jeito que tá. Se os outros países quiserem fazer a sua própria revolução, eles que façam. Nós até ajudamos, mas eles que façam por conta própria. Nós não temos que ficar tomando território ou fazendo guerra e etc, etc, etc. Não, deixa os caras se virarem, tá? E aqui há uma forte disputa, tá certo, entre ambos, tá? Há uma forte briga entre ambos com a vitória do Stalin, tá? O Trotsky vai ser exilado, depois ele vai ser assassinado, tá? Mais para frente, etc. Aliás, todos os inimigos do Stalin acabam sendo exilados ou mandados para as gulags, né? Que é os campos de concentração da União Soviética. Mas aí há uma outra parte, tá certo? Já dentro da União Soviética, há uma outra aula, vamos dizer assim, tá? Então a Revolução Russa, ela chega ao seu fim, vamos dizer assim, nesse exato momento, porque depois inicia então aquilo que a gente chama do governo do Stalin, inicia já uma fase, né, a primeira fase da Revolução da União Soviética, tá bom? Então espero que você tenha conhecido um pouco mais sobre a Revolução Russa, espero que você tenha entendido um pouco mais desse processo. Qualquer dúvida, qualquer questão, deixa aqui nos comentários que eu tento entrar em contato com vocês o mais rápido possível, tá bom? Falou, pessoal, até mais!